sessão plenária de hoje do STF, os ministros vão avaliar uma reclamação apresentada pela Defensoria Pública da União. Ela contesta uma decisão da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, no Acre. O pedido trata da decisão do juiz que indeferiu o pedido de progressão de regime de 10 condenados por crime hediondo. Durante a sessão, os ministros devem avaliar se a reclamação é o meio processual adequado para esse tipo de pedido e se o artigo da lei considerado inconstitucional deve ser suspenso pelo Senado Federal para dar eficácia à decisão da Corte. A gente já vem seguindo, trilhando esse caminho que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal e de procedência realmente dessa reclamação, o juiz reformulou o entendimento dele. E ele concedeu todas as progressões. A antiga redação do artigo da Lei de Crimes Hediondos determinava que a pena deve ser cumprida em regime fechado, mas este dispositivo foi considerado inconstitucional pelo Supremo em 2006 ao julgar um habeas corpus. O relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, aceitou o pedido da Defensoria Pública da União para reconhecer o direito à progressão de regime, que deve ser avaliada pelo juiz da Vara de Execuções Penais individualmente. Na época, o ministro Eros Grau também concedeu o pedido para a progressão. O ministro Sepúlveda Pertence julgou improcedente, mas, assim como os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, entendeu que o caso deve ser reexaminado pelo juiz. O assunto volta para julgamento com voto vista do ministro Teori Zavascki. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli não votam nesta reclamação. E para comentar a pauta de julgamentos de hoje, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Bom, recentemente o Supremo se debruçou aí sobre a questão da progressão de regime em crime hediondo, né? Como é feito atualmente? Érica, a Lei de Crimes Hediondos, ela é de 1990. A redação original da lei, ela previa que os crimes hediondos ou equiparados, eles deveriam ser cumpridos em regime integralmente fechado. Então, desde o início da pena até o final da pena, o regime tinha que ser fechado, o que significa dizer que não admitia progressão de regime. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal, julgando um habeas corpus, entendeu que esse dispositivo era inconstitucional. E em 2007, houve uma alteração na legislação, permitindo a progressão de regime a partir do momento em que, ao invés, a redação passou a prever que o regime de cumprimento para crimes hediondos e equiparados seria inicialmente fechado. Então, permitiu a progressão de regime e o critério previsto nessa lei era de 2/5 para aqueles réus primários ou 3/5 para aqueles reincidentes. A grande questão aí que ficou em razão desse julgamento foi o critério a ser utilizado para a progressão de regime a partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então, em maio de 2013, o Supremo decidiu essa questão e entendeu que antes da lei de 2007, o critério para progredir de regime seria o previsto na Lei de Execução Penal, válido para todos e quaisquer crimes, que estabelece o cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena. Foi isso que julgou recentemente o Supremo Tribunal Federal. E por qual razão este julgamento vai esclarecer aí os efeitos da decisão do STF em controle de constitucionalidade? A grande questão que se põe aqui é que, quando o Supremo ele analisa ações analisa processos no chamado controle difuso, ele analisa a questão constitucional, mas com o único objetivo de resolver aquele caso concreto que chegou no Supremo por meio de recursos das partes. É o caso, por exemplo, desse habeas corpus que foi julgado em 2006. Então, a grande questão é que o Tribunal do Acre, a Vara de Execução Penal do Acre, entendeu que essa decisão do Supremo no habeas corpus em 2006 produziria efeitos apenas em relação àquelas partes do processo. Ela não teria efeitos para outras, para as demais pessoas. E por essa razão, esse pedido de progressão de regime foi indeferido. A Constituição Federal estabelece que é competência privativa do Senado suspender no todo ou em parte a execução de norma declarada inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, existe essa previsão no texto constitucional. E o que se discute, então, sobre a necessidade de suspensão dessa norma pelo Senado? É exatamente essa questão, se precisa ou não de haver a resolução do Senado
para que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ela é tomada em situações como essa, de um habeas corpus, possa então valer para as demais pessoas. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessa reclamação. Ele já se pronunciou no sentido que a resolução do Senado ela só dá publicidade à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a eficácia da decisão ela já é natural da própria decisão proferida, que não há necessidade, então, de uma resolução para que se tenha eficácia. No entanto, esse entendimento foi seguido pelo ministro Eros Grau. Mas 3 outros ministros entendem que esse dispositivo da Constituição ele deve ser respeitado, que não se pode reduzir a competência do Senado apenas como mero publicador de decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, o julgamento será retomado. E o plenário do STF deve julgar hoje também se é competência da Justiça Estadual ou Federal julgar os crimes de exploração de trabalho escravo. O tema está sendo discutido em um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público contra a decisão da Justiça Federal no Mato Grosso, que concedeu habeas corpus aos réus e declarou a nulidade da ação penal, remetendo o caso para o Tribunal de Justiça do Estado. Competência estadual porque envolve um relacionamento de patrão e empregado, empregador e empregado. Mas há outros que entendem, o Ministério Público Federal, por exemplo, que entende que envolve uma afronta, uma violação a uma organização do trabalho, mas no seu aspecto humano. Então aí desloca a competência porque aí violaria a Constituição. Mas eu entendo que é estadual a competência. Doutora Gisele, o que o Código Penal estabelece sobre esse tipo de crime? O Código Penal estabelece no artigo 146 que este é um crime de redução à condição análoga à de escravo. Então, aquela conduta de submeter o trabalhador a trabalhos forçados, a condições de trabalhos degradantes, a prender, por exemplo, o documento, reter um documento ou qualquer objeto pessoal do trabalhador para o fim de cercear a sua liberdade de locomoção e fazer com que ele fique retido lá no local de trabalho, são condutas que podem configurar esse delito e a pena prevista vai de 2 a 8 anos, além da multa, podendo ainda ser incluída a pena da violência se tiver resultado alguma outra violência. Então, o Código Penal estabelece essa punição. E já existe algum entendimento do STF sobre esse tema? Dá para explicar para a gente rapidamente como funciona? Dá sim, Érica. Em relação a esse tema, há sim uma jurisprudência no sentido de que o Supremo reconhece que é da competência da Justiça Federal. No entanto, o ministro César Peluso, já aposentado, ao se manifestar sobre este recurso, ele entende que essa posição deve ser alterada. Deve ser alterada por quê? Porque o Código Penal, ao tratar deste ilícito, ele tratou dos crimes contra a liberdade individual e não tratou dos crimes contra a organização do trabalho. E a Constituição Federal estabelece que a competência da Justiça Federal, ela se dá nas hipóteses de crime contra a organização do trabalho. Então, há uma proposta de mudança do entendimento. O ministro Dias Toffoli já se manifestou contra pela manutenção da jurisprudência no sentido de que a competência permaneça na Justiça Federal. E na pauta de hoje também tem aí o tema Ação Penal 470. O que os ministros devem analisar hoje sobre essa ação? São 4 recursos, 4 condenados apresentaram agravos regimentais em relação às decisões do relator da Ação Penal 470, que inadmitiu os embargos infringentes que foram apresentados no caso desses 4 condenados. O ministro Joaquim Barbosa, ele tem indeferido o processamento desses embargos quando não tem aquele mínimo de 4 votos pela absolvição. Foi o que aconteceu nesses casos. Agora, esses condenados vêm ao plenário para que o plenário se pronuncie sobre essa questão. É isso que está na pauta. Mudando de assunto agora, é hora do Juridiquês. Você sabe o que significa a expressão juiz natural? Ela foi dita pelo ministro do Supremo, Celso de Mello, durante uma sessão. Confira. O princípio constitucional do juiz natural condiciona o exercício da atividade estatal de persecução penal. O senhor sabe o significado de juiz natural? Não. Tem nem noção. Deve ser aquele juiz que flora naturalmente defendendo alguma causa, eu imagino isso. Tem juízo próprio, da própria natureza, faz um juízo de valor, mais ou menos isso. Imagino que seja alguma coisa que a comunidade tenha participação, igual juiz classista, uma coisa assim, imagino que seja. Juiz natural, nem ideia, não tenho nem ideia do que significa.
E aí, o que significa esse termo? Juiz natural é o juiz competente para processar e julgar a causa. Até na pauta de hoje, por exemplo, os ministros vão se debruçar exatamente sobre quem é a justiça competente para processar e julgar os crimes de redução à condição análoga de escravo. Ao decidir sobre isso, vão decidir exatamente sobre o juiz natural. A Constituição Federal, ela estabelece regras para se chegar a esse juiz competente, assim como as leis de organização judiciária dos estados. Então, o juiz natural é o juiz competente. E a Constituição Federal assegura que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade judiciária competente. Ok, bem explicado. Obrigada pela participação, Eu que agradeço. Gisele.